Como vencer o pecado? Se você quer viver uma vida de santidade, assista do início ao fim esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante. Mas antes de qualquer coisa, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que engaje e mais pessoas sejam abençoadas com esse vídeo. Mas antes eu vou pedir para que você faça um comentário no início do vídeo aleatório. E depois que o vídeo terminar, você comente sobre o vídeo. Isso vai fazer o YouTube entender que o tipo de perfil de pessoa que você é e vai compartilhar para esse tipo de perfil para outras pessoas assistirem e serem abençoadas e impactadas com esse vídeo, amém? Nesse exato momento, eu quero que você entenda algo, amém? Que o pecado, ele é genético. Como assim genético? Quando Adão e Eva, eles pecaram e foram destituídos do Jardim do Éden, ou seja, expulsos do Jardim do Éden, eles não só passaram adiante a consequência do pecado deles, mas também a genética do pecado em nossas veias. Por isso que todo mundo que nasce, ele já nasce um pecador. Se você não educar seus filhos, eles vão se tornar pessoas horríveis. Por quê? Porque da nossa natureza e nossa essência serem pecadores. Amém? Então, nesse exato momento, o que eu quero que você entenda é que o pecado, ele vem na genética. E o que acontece? Quando Jesus ele veio ao mundo, ele salvou a gente do pecado e da justiça. E ele salvou dele mesmo, do próprio Deus. E da justiça dele. Porque a gente, com o pecado, não agrediu Satanás. A gente agrediu o próprio Deus. E Deus, por amor a nós, dá o seu único filho para nos salvar. Agora, pensa um pouquinho. Mas, Robson, se Deus fez isso, por que ele não só salvou Adão e Eva e perdoou Adão e Eva? Porque ele é totalmente justo e ele é totalmente santo. Se ele mantesse Adão e Eva no jardim, eles iam pecar de novo, conhecendo o pecado, eles iam pecar de novo, e a sua justiça e a sua santidade matariam Adão e Eva. Então, antes de qualquer coisa, isso foi um ato de amor expulsar eles do jardim. Deus, ele foi amoroso com eles, porque a sua santidade e a sua justiça ia matar. E mesmo assim, ele desenhou um plano para salvar a humanidade. Então, Deus é 100% bom, amados. Nós é que somos 100% rebeldes e vivemos em rebeldia contra ele. Então, a gente entende que todo pecado, ele nasce em primeiro sentido, em quê? Em bater no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todos os seus pensamentos, todo o seu espírito. Então, o que é o pecado, amado? Na verdade, não é os pecados, é o único pecado, que é você não amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você não ama a Deus acima de todas as coisas, os outros pecados é que vêm a partir desse único pecado. É como se fosse um pecado e tem vários gomos do pecado. É um fruto com vários gomos, como um cacho de uvas. E todos esses pecados nascem no mesmo talo, que é não amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o que Adão e Eva fez foi... eles queriam ser o Deus da vida deles, eles queriam desobedecer a Deus, mas eles não amaram a Deus acima de todas as coisas. Por isso é que eles pecaram. Do mesmo jeito, a gente nasceu do pecado e muitas das vezes a gente acha que ama a Deus, mas a gente está cometendo os mesmos pecados e não consegue viver em santidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e orar, antes de orar até para viver uma vida santa, é orar e pedir a Deus para que Deus nos ensine a amar Ele acima de todas as coisas. Que Ele coloque no nosso coração, porque nós somos incapazes de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós somos incapazes de amar a Deus de tal maneira, de tal forma, que a gente vive uma vida 100% santa. Porém, quando Jesus ele veio e se sacrificou, o véu foi rasgado e a gente pode pedir intimidade para conhecer mais de Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas e assim vencer o pecado. Mas a gente precisa entender que tem complexidades. Como assim complexidades? A gente é feito de o quê? De 3 coisas: corpo, alma e espírito. Não é isso?
Todo mundo conhece sobre isso. O que você precisa entender é que o corpo, que é a carne, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é os nossos desejos. Ela que foi corrompida pelo pecado. E a alma é aquilo que nos domina, as nossas emoções, a nossa psique. É aquilo que fazemos em ações também. Já o espírito é aquilo que interliga a gente ao mundo espiritual, a Deus e tal. Só que quando a gente estava morto em nossos pecados e delitos, o espírito estava morto. E nossa alma se ligou à nossa carne. E ela estava ligada à nossa carne o tempo todo. Porém, todavia, entretanto, quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito ressuscita. E por Espírito ressuscitar, ele tem o tempo todo, ele tenta convencer a nossa alma, salvar a nossa alma, para que ande com ele. Só que a nossa alma viveu muito tempo com a carne. E ela, por viver muito tempo com a carne, ela vai se contaminando, ela indo pro lado da carne. Mas o Espírito o tempo todo, todos os dias, tenta salvar a alma. Até aí vocês estão entendendo? Com certeza, comenta aí se vocês estão entendendo. Então, o que eu preciso entender é que o nosso problema está na nossa carne, o nosso pecado está na nossa carne, mas a nossa alma, a nossa psique, ela precisa estar mais no modo espiritual. Por isso que quando a gente ora, jejua e lê as escrituras, a nossa carne vai fazer de tudo para trabalhar na nossa vida. Mas se a gente não conseguir fazer esses 3 pilares, a gente não vai conseguir viver em santidade. Por quê? Porque eu estou alimentando mais a minha carne. Eu alimentei mais a minha carne do que o meu espírito. Veja só, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador na minha vida com 18 anos. Então, foi com 18 anos só alimentando a minha carne. Hoje, eu luto para alimentar o meu espírito. Só que a minha vida não só vive da parte espiritual, também tem a parte carnal. E eu não vou dizer que a carne é 100% ruim. A matéria não é 100% ruim. Isso é algo que não existe. Isso, na verdade, quem propagou foi o gnosticismo, que é uma seita. Que a matéria era ruim, por isso que Deus não poderia ser matéria. Mas o que eu estou falando aqui é, a nossa carne, ela está contaminada com o pecado, porém tem prazeres na nossa carne que são coisas boas, que nutrem o nosso espírito. Porém, quando eu quero andar em direção e viver uma vida de santidade, eu preciso o tempo todo ir em direção a alimentar o meu espírito, a viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, uma vida de meditação e devocional, para que o meu espírito possa atrair a minha alma todos os dias. O meu espírito quer salvar a minha alma todos os dias, para que a minha psique, aquilo que eu penso, aquilo que eu ajo, possa ser santificado e transformado. Entenda algo, o Espírito Santo, ele quer convencer a gente do pecado. Qual é o do pecado? Do pecado que é não amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quanto mais eu busco ser íntimo do Espírito Santo, quanto mais eu começo a ir para o lado do Espírito Santo, eu vou me transformar à imagem e semelhança do Criador, ser uma cópia de Jesus. O pessoal vai dizer que eu estou imitando Jesus cópia, mas não, é evangelho puro. Entendendo isso, eu vou ser transformado em santidade. Só que muita gente acredita que santidade é eu conseguir conquistar a minha salvação. Só que a salvação você não conquista, você ganha a sua salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é um favor imerecido. É algo que você não merece. Porém, todavia, entretanto, Deus te deu a graça. Ele já te deu a salvação. Então agora você não peca. Não é porque você precisa ser salvo, não. Você não peca porque você está tão grato de amor pelaquilo que Deus já fez por você. Então, o seu espírito, ele precisa ficar forte em gratidão a Deus, para viver em santidade. Enquanto isso, a gente vai fazendo pecados e escondendo pecados. Uma das coisas que mais importante é falar e encontrar um irmão na fé,
mais maduro do que a gente para falar sobre o nosso pecado. Ó, eu estou pecando, me ajuda em oração. Tiago vai dizer que a gente pode pedir perdão a Deus, porém, mas para ser curado, a gente precisa de falar o nosso pecado para outras pessoas, confessar para outras pessoas, mas não qualquer pessoa, não pessoas que estão passando pelo mesmo pecado, e sim pessoas que estão vivendo uma vida de santidade, que você conhece, que vai te machucar, que vai falar palavras fortes, duras, mas que vai trazer vida, vai trazer cura. E que são pessoas que vão orar e vão cuidar da sua vida espiritual e vai te ajudar com a sua vida espiritual. A santidade, cara, ela não é um lugar que você encontra, mas um caminho que você anda. Então, por que você quer ser santo? Porque você quer conhecer a Deus. Você precisa ser santo para conhecer a Deus, para conhecer as suas maravilhas, para você amar a Deus acima de todas as coisas, para você ser tão grato a Ele. Você está tão grato a Ele que você pratica a santidade para conhecê-lo mais, porque você quer saber quem Ele é. Você quer ser tocado pelo olhar de fogo dele. Você quer a sabedoria dos cabelos brancos como a neve. Você quer andar nos caminhos que Ele anda, pelos seus pés que são de bronze polido. Você quer que as suas palavras perfurem o seu coração, porque da sua boca sai uma espada. E isso transforma a sua vida. E Deus, ele não quer mudar a sua vida, ele quer transformar a sua vida. Robson, qual é a diferença entre mudar e transformar a sua vida? Simplesmente mudar, eu posso mudar de lugar, mudar, sei lá, um ambiente, mudar qualquer coisa. Porém, eu posso voltar aquilo que eu mudo. Porém, transformar é mudar a forma. Ou seja, transformar é uma evolução do mudar. Ou seja, Deus, ele não só quer te mudar, ele quer te transformar. Exemplo, pensa em uma porta de madeira. Antes ela era uma árvore, ela foi transformada em uma porta de madeira. Ou seja, ela não pode voltar a ser uma árvore. Eu posso até pegar uma porta de madeira e transformar em outra coisa, mas ela não volta a ser aquilo que ela já foi um dia. Então Deus, ele não quer só mudar você, ele quer transformar você. E a partir daquele momento em que você, em intimidade, começa a entender e amar ele com todas as suas forças, pedindo em oração para amar ele, viver uma vida de oração, jejum e na palavra, viver uma vida confessando o pecado a alguém que você tem confiança, alguém que é santo, você vai começar a viver o caminho da santidade com mais facilidade e com mais proporção a entender isso. Só que enquanto você estiver ainda fazendo todas essas coisas, mas ainda tiver uma porta, um impedimento que na sua cabeça que você precisa ser santo para, sei lá, para entrar no céu, para ser salvo, isso vai te impedir de viver totalmente a santidade. Por quê? Porque aí você vai tentar usar na força do seu braço conquistar algo que você já tem. Então, a primeira coisa que você precisa entender de todas as outras coisas que eu acabei de falar é que você foi salvo pela graça, cara. E Deus te ama. E Ele quer te transformar à imagem e semelhança dele. Ele quer que você se torne uma cópia de Jesus. Ele quer que você aprenda a viver como Ele, porque Ele quer ser íntimo de você.